Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Vamos falar de um tema agora, que esse tema já foi muito polêmico dentro do agronegócio, já deu muito o que falar, mas agora está sendo muito falado positivamente. Eu estou no stand aqui na AgriShow em Ribeirão, no stand da Lindsay América do Sul, com o Cristiano Trevisan. Cristiano, o que você faz na empresa? Eu sou diretor comercial e trabalho junto com os nossos dealers para atender os clientes aqui no Brasil. Eu estou impressionado, cara, com o movimento no stand de vocês, a quantidade de gente pedindo informação. O que aconteceu com a irrigação que ela se tornou assim tão importante de um momento para outro no agronegócio? É interessante essa pergunta sua, especialmente porque a gente vive um momento hoje, eu diria para você que de alinhamento de astros para a irrigação. O que faz uma pessoa tomar a decisão para irrigar? Ele tem basicamente 4 fatores que ele analisa. O preço da commodity, o câmbio, o preço da terra, do arrendamento e principalmente a taxa de chuva. E esses 4 fatores acabaram de uma maneira alinhada, trazendo a irrigação como uma solução de curto prazo para aumentar a produtividade de maneira muito rápida. O tempo, por mais que a gente acompanhe, a gente sabe que a gente está sob o efeito da laninha, a gente tem nos últimos anos uma redução muito agressiva das chuvas. Então a irrigação acaba sendo uma maneira mais eficaz, eficiente da gente conseguir, dentro da propriedade rural, otimizar aquela água que chove em janeiro, fevereiro e março, a gente armazena e depois a gente usa de uma maneira mais consistente nos meses de seca. Por outro lado, os preços nunca antes na história recente da humanidade estiveram nesse preço. Eu estava lendo esses dias uma matéria da FAO, do órgão da ONU que cuida principalmente da comida, né? O preço histórico da comida é o maior dos últimos 100 anos. Nem durante a Segunda Guerra Mundial, quando a gente tinha de fato uma crise deflagrada global, a gente tinha o preço de soja, milho, alimentos em geral, tão caros como a gente vive hoje. Então a irrigação também é uma forma de aumentar a produtividade e conter essa alta de preços. Então por isso que a gente escuta tanto falar da irrigação na AgriShow aqui em 2022. Pois é, mas eu imagino que deve acontecer um desalinhamento aí desses fatores, porque, por exemplo, as commodities, então não sobe e desce o dólar. Eu tava agora conversando com o Marcos Fala Neves e ele ainda falou, você tem que usar um ponto hoje para toda hora que a gente está te informando o que está acontecendo. O produtor ele não tem muita referência, em especial de médio e de longo prazo. Isso pode atrapalhar os planos da irrigação aí no médio prazo? Na realidade, a gente olha muito o histórico, né, de preços de commodities. Então, por mais que elas variem diariamente, semanalmente, a média delas continua muito alta. E o próprio dólar, o próprio câmbio também. A gente teve uma redução do câmbio nos últimos dias, com a vinda de capital aqui para o Brasil, mas a gente sabe que o câmbio tende a se normalizar e estabilizar em 5. Então, se você fizer a conta de taxa de troca, né? A moeda de troca do agricultor é o produto dele, a commodity. Se você olhar a relação de troca da irrigação hoje, ainda é muito favorável. E eu repito, a irrigação é a maneira de você investir e recuperar o investimento mais rápido que existe. Às vezes, para você comprar uma máquina, ou fazer um silo, ou fazer alguma obra na sua propriedade, demora 10, 15 anos para você recuperar o investimento. Hoje a irrigação, em menos de 5, você tem já o ponto de retorno. A irrigação já foi muito hostilizada, porque usa água. E o pessoal pegava muito no pé, né? E falava muito disso. Melhorou esse panorama? Esqueceram um pouco de jogar pedra na irrigação? Olha, essa é uma excelente pergunta. A irrigação é exatamente diferente do que as pessoas pensam. Aliás, eu acho que a sociedade, a gente precisa conversar mais com a sociedade para explicar mais o que é irrigação, né? Irrigação é usar a água de maneira eficiente. Então imagina só, aqui em São Paulo a gente tem um regime de chuvas que chove muito no primeiro trimestre e depois a gente tem o período de seca de inverno que é seco, que não chove. Imagina se toda aquela água que a gente
recebe e que é excedente para nós, a gente armazenasse e que a gente pudesse usar essa água depois nos meses de junho, julho e agosto. É isso que a irrigação faz. A maior parte dos projetos hoje prevê captação de água dentro dos limites da legislação que a outorga permite, e o agricultor também armazena água de chuva. E outra coisa importante, a chuva ela é um círculo fechado, a irrigação é um círculo fechado. Eu uso a água, coloco a necessidade que a planta precisa, ela vai para o solo, uma parte volta para o lençol freático daquele ecossistema e a outra parte volta para o sistema através de evaporação e nuvens. Ou seja, não tem desperdício de água. Por isso a importância a gente se comunicar melhor com a sociedade e mostrar que a irrigação, diferente do que as pessoas pensam, ela economiza, ela não desperdiça água. Tecnologia e conectividade, todo mundo está falando nisso. Na irrigação, essa é uma pauta da hora também? Sim, na realidade a tecnologia e a conectividade são fundamentais porque elas nos ajudam a economizar água e energia elétrica, que são os dois principais insumos da irrigação. A água, claro, que é o veículo, né, que a gente vai transportar para a planta, e a energia elétrica, que é a energia, que é a matriz energética que movimenta o sistema. Como é que você consegue economizar? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem restrição de horário de pivô. Se você tem um sistema que automaticamente desliga na hora de pico, você já economiza. Se você tem um sistema como o nosso FieldNet Advisor, que entende qual é a previsão do tempo, que sabe qual que é a previsão da próxima semana, que tem certeza que vai chover amanhã, ele automaticamente desliga a irrigação hoje e aí você consegue economizar tanto energia quanto a água que você armazenou. Por isso que a telemetria, a tecnologia são fundamentais para a irrigação. Dá para fazer do modo antigo, na mão, indo ligar o pivô? Dá, mas aí você vai precisar de gente e o seu controle vai ter que ser muito mais intenso do que automatizar através de FieldNet. As outorgas e licenças ambientais ainda são um problema, porque eu não sei hoje como é que tá, mas era um negócio muito, mas muito difícil e demorado. Boa pergunta. Na realidade, as outorgas são técnicas, são muito técnicas, muito estudadas. O governo tem uma regra e uma legislação muito restrita sobre isso. Quando você faz um bom projeto de consumo de água, sabe exatamente quanto de água você vai captar do manancial, do poço ou do rio, qual seja o manancial que você está trabalhando, e você apresenta um projeto embasado tecnicamente, eu diria para você que a outorga sai em média em 30 dias. A grande chave do sucesso é fazer um bom projeto, com uma boa outorga, tecnicamente embasada, e isso os nossos distribuidores da Lindsay podem ajudar, porque eles têm a expertise na emissão de licenças e outorgas. Quem é a Lindsay? A Lindsay é uma empresa americana de Omaha, no Nebraska. Nós temos operação em todos os continentes do mundo, temos fábricas na África, na Europa, na Ásia. Aqui no Brasil a gente é localizado em Mojimirim, aqui no interior do estado de São Paulo. Nosso escritório é em Campinas e estamos agora também trazendo outros produtos para o nosso portfólio. A gente tem uma linha de produtos de segurança viária e tem a nossa linha de produtos de tecnologia para a agricultura, que é o FieldNet Advisor. Então é uma empresa americana com alma brasileira. Como é que está o posicionamento de vocês no mercado de irrigação no Brasil? Esses números são sigilosos, porque a nossa empresa tem capital aberto, então eu não consigo dar números, tá? De market share, por exemplo. Tá? Mas a Lindsay tem uma posição global de liderança, e aqui no Brasil, esses 2 últimos anos foram fundamentais para a gente consolidar a nossa liderança em tecnologia de aplicação. Ficamos 2 anos sem ter feiras, né? E as feiras estão retornando assim, com muito sucesso no país todo. Como é que vocês estão vendo essa volta às feiras e principalmente nessa participação de vocês aqui na AgriShow? Boa pergunta. Em primeiro lugar, equipamento a gente não consegue vender de forma online, a gente não consegue apresentar as vantagens de forma online. Nós vivemos de forma online nos últimos 2 anos com fornecedores, com clientes. A feira, ela nos dá a oportunidade de apertar a mão, conversar com as pessoas, mostrar. A gente tem um display aqui no stand com os nossos equipamentos 7500 e 9500. Então a gente consegue mostrar fundamentos da irrigação, inclusive para aqueles clientes que não são irrigantes, de uma forma bem didática. Você não consegue fazer isso no mundo virtual. Então a feira é fundamental e nós da Lindsay estamos muito felizes em estar de volta nesse ambiente seguro, tranquilo, que a AgriShow promove para a gente aqui em Ribeirão Preto.
Cristiano, não vou nem desejar sucesso, porque vocês já estão tendo sucesso. Muito obrigado aí por esse tempo que você disponibilizou pra gente e boas vendas. Obrigado, Divino. Um abraço para vocês do Portal Plantar e que seja sucesso para todo mundo. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.